angústia, tristeza, depressão. Palavras muito utilizadas para descrever uma sensação incômoda que anestesia a alma. O vazio existencial é um conceito muito discutido por estudiosos, que se refere a um sentimento de falta de sentido ou propósito na vida. Uma sensação de vazio profundo que leva o indivíduo a sentir-se perdido, desorientado e desmotivado. E dentre tantos fatores, a cada dia vemos que a principal causa de dor emocional enfrentada por muitas pessoas tem sido a família. Família, sem dúvidas, ela desempenha um papel fundamental na vida do ser humano. É no seio da família que são desenvolvidos afetos e transmitidos valores. E muitas vezes, em função de um não reconhecimento, as pessoas têm uma grande frustração com seus pares familiares. Porque se queixam que o pai não apoia, a mãe não apoia, o marido não apoia, a esposa não apoia. E é a partir dessa falta de reconhecimento que as pessoas vão buscar, em questões muitas vezes superficiais, uma solução que lhes garanta o preenchimento de um vazio. Em uma família com dificuldades de convivência, o relacionamento entre os membros são marcados por tensões e conflitos constantes, que podem afetar negativamente o bem-estar emocional e psicológico de todos os envolvidos. A morte do cantor Naim trouxe à tona muitos conflitos familiares. O artista e a filha Noelle não se falavam há cerca de 15 anos. Em uma conversa, Naim afirmou não saber definir o que sentia pela filha. Não sei se há amor por minha filha. Foram tantas mágoas, não sei dizer qual sentimento passa dentro de mim. Além da falta de convivência com a filha, o cantor faleceu sem realizar um sonho: conhecer a neta. Em entrevista, a cunhada de Naim contou que o cantor chegou a pedir ajuda dela para ir atrás de Noelle e convencê-la a deixar ele ter um momento avô. Ele me pediu ajuda para expor o caso, para ver se ela se sensibilizava e deixava ele conviver com a neta. Ele falava para mim: cunhada, antes de morrer, eu quero ter esse momento avô, porque eu nunca tive, e esse é o meu maior sonho. Eu quero conviver com a minha neta. Você precisa me ajudar. Eu tentei de todas as formas, mas infelizmente não consegui. Um caso que ilustra o cenário em que muitas famílias vivem. Uma dor que se camufla nas palavras, nos silêncios, nos olhares e nos vazios. A questão é que o ser humano não sabe lidar com o vazio, não sabe lidar com a falta. E isso tem gerado angústia, isso tem gerado o sofrimento na vida das pessoas. Ninguém sabe as dores e feridas emocionais que se escondem entre quatro paredes, já que vivemos em uma sociedade inclinada a fugir do que é real ou projetar na própria vida uma realidade que gostariam de ter. Pessoas que aparentemente são bem-sucedidas, mas que quando olham para a família se deparam com um enorme buraco que não pode ser preenchido com coisas materiais. Diante do que vimos nesta matéria, a pergunta que fica é: o que fazer para preencher este vazio de forma definitiva? O mal é especialista em fazer com que as pessoas tenham uma vida descompensada. Sabe o que significa isso? É a pessoa que, numa área, ela vai muito bem, mas na outra, ela vai muito mal. É a pessoa, por exemplo, que ganha muito dinheiro, como nós vimos na matéria, mas é infeliz no amor, é infeliz no relacionamento familiar. E quando a gente fala de vida descompensada, é porque uma conquista não compensa a falta da outra conquista. Aliás, o mal normalmente ele trabalha assim, por exemplo, as pessoas que procuram a maldade. Tem gente que diz assim: eu quero ser rico.
Tem gente que declara isso para o próprio diabo, né? Eu quero ser rico. E o mal diz para ela, tá bom, mas eu quero a sua alma. Ou seja, tem quem ganhe dinheiro, só que a pessoa não dorme de noite, a alma dela não é inquieta, a alma dela não tem paz, vive desassossegada. Então tem muito essa coisa da compensação. Tem até um ditado popular que diz que o mal dá com uma mão, mas tira com as duas. E eu vou falar com alguém que pode falar muito bem sobre isso, que é a dona Patrícia, ex-sensitiva que semanalmente nos ajuda aqui no programa e que está conosco por videochamada direto do Rio de Janeiro. Olá, dona Patrícia, tudo bem? Me ouve bem? Ouço sim, bispo, perfeitamente. Está tudo bem, graças a Deus. Que bom. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Mas, dando sequência a esse assunto que eu comecei aqui, o mal trabalha muito com isso, né? Ele descompensa a vida da pessoa. Ele até, para prender a pessoa com ele oferece algumas coisas, ele dá algumas coisas, mas como se diz no ditado popular, dá com a mão, mas tira com as duas. Exatamente, porque o mal, na realidade, ele não tem nada para poder dar, né? A Bíblia fala que ele é o ladrão que vem tão somente para roubar, matar e tão somente destruir, né? Então, ele tira de quem tem, tá? E aí ele acaba oferecendo àquele que o busca, o serve, né? Se pactuando com ele, mas não quer dizer que a pessoa, quando receber aquilo, que ela vai ser uma pessoa feliz ou recompensada, né? Ao contrário disso, ela vai continuar vazia, com deficiência na alma, né? E vai viver momentos aparentemente felizes, situações, alegrias momentâneas, né? Prazeres momentâneos, porém ela não vai ter a verdadeira felicidade. E aquilo ali é contado, né? Tem prazo de validade, porque como o senhor colocou, ele vai pedir algo em troca, e geralmente o que o mal pede é a alma. Todo ser humano ele tem uma inclinação, né? Uns são mais materialistas, voltados para o lado de conquistar coisas materiais, para o trabalho, outras pessoas são mais voltadas para o lado da família, da vida amorosa, né? Então, cada pessoa ela tem aí uma inclinação na qual ela almeja aquilo ali, ela coloca o coração naquela área da vida dela que se torna uma prioridade para ela. Só que, muitas vezes, ela consegue alcançar aquilo ali, mas quando ela não tem um verdadeiro pacto, né, com o Senhor da luz, ela acaba ficando aí deficiente nas outras áreas da vida dela, o que traz transtornos, né, doenças na alma, situações que faz ela não ser uma pessoa realmente realizada. A senhora está falando, estou me lembrando de um caso de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, que ela disse o seguinte, que foi a um determinado lugar para se consultar com um espírito do oculto, com um encosto, vamos dizer assim, e ela estava numa demanda por uma casa que ela queria comprar. E as coisas estavam travadas. E aí falaram para ela, tem um lugar que você vai lá e eles ajudam. E aí ela foi falar com esse determinado encosto, e ele falou assim, eu vou te ajudar com a casa. E você vai me dar um chapéu. E a mulher falou, só isso? Quer dizer que eu vou receber, eu vou conseguir a casa dos meus sonhos e você só quer um chapéu? Ele falou, só um chapéu. E ela voltou na outra semana e levou o chapéu para ele. E foi feito lá um ritual. E no dia seguinte, tudo se desenrolou e ela conseguiu fechar negócio com a casa. E ela ficou muito feliz, agradecida, porque conseguiu a casa. 7 dias depois, o filho dela sofreu um acidente e faleceu. Quer dizer, na verdade, a gente vê que não era só o chapéu, né? Não, bispo, nunca é só aquilo. E, inclusive, existem determinados espíritos, né, que eles chegam a dizer para a pessoa assim, olha, primeiro eu te dou, depois você me dá. E a pessoa quer muito aquilo ali, de repente uma cura, é uma coisa tão simples, né? A pessoa, ela tem uma enfermidade, está aí, já foi decretado a morte da pessoa, e aí aquele espírito, ele fala, não, eu vou te curar, eu tenho essa autoridade, vou te curar, você me faz isso assim, ó, faz só um engambelo, né? Um trabalho aqui, uma comida, oferece em tal lugar, e a pessoa faz aquilo ali. E ali, aparentemente, aquela pessoa até fica curada, porque
o mal ele se esconde, né, no organismo da pessoa. A doença vai continuar ali. Só que aí realmente vem outros tipos de problemas que vão fazer a pessoa desfalecer em vida. Ela vai ter transtornos. Infelizmente, quando a pessoa se pactua, quando ela se entrega para esses espíritos, as consequências são muito, muito drásticas, né? Eu mesma fiz vários pactos, eu mesma servi dentro do ocultismo e eu tive muitas decepções. Eu tive muito sofrimento acarretado sobre a minha vida por conta dessa situação. Então, nesses espíritos não está o fazer o bem. Eles não têm o bem para fazer. Aquilo que a aparência deles, né, de boa, parece que é bom, mas não é. Eles não têm o bem para poder dar para ninguém. Muito bem. E se você está se identificando com o que nós estamos falando, se você tem essa vida descompensada, numa coisa vai bem, na outra vai mal, e você vê que não vale a pena, não compensa, então, quer ajuda espiritual? Ligue agora para a nossa central de orientação espiritual pelo 011-3573-3535 e fale com um dos nossos orientadores. Se você quiser fazer alguma pergunta para a dona Patrícia, para a ex-sensitiva, envie pelo WhatsApp 011-3573-3533. Mensagem de áudio ou de texto.